Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Livro de Lamentações, de Jeremias, é um livro que tem muita semelhança com o livro de Jeremias, com o livro de Segunda Crônicas. É um livro muito pequeno, porém é um livro que fala que Jerusalém estava destruída, estava desolada, que as tristezas de Sião provêm do Senhor. E no capítulo 3 fala-se para ser reconhecido os pecados, né, deles. Fala também da esperança do auxílio e das misericórdias de Deus sobre aquele povo. Fala dos sofrimentos e no finalzinho os fiéis pedem e clamam por misericórdia. No capítulo 1 de Lamentações, no versículo 20, nos diz: Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Então, aqui, neste capítulo, nesse início de capítulo, está falando de uma forma bem clara que eles estavam ali bramando, que eles estavam entendendo que eles estavam passando por uma situação de angústia, por eles estarem vindo de pecado, vindo de situações muito delicadas, por causa de uma vida fora dos ensinamentos de Deus. E ali continua falando que as tristezas vêm sim do Senhor. Nós sabemos que toda ação tem uma reação, então tudo que se planta vai se colher. E só quando se arrepende de fato que a misericórdia do Senhor entra para ter compaixão do povo. Mas eles ali estavam tendo a oportunidade de reconhecer que estavam errados, de sair fora daquilo que não é o que o Senhor tem preparado para eles, igual que no capítulo 3, no versículo 1 diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Versículo 4. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Então aqui, quando está falando de despedaçar, Jeremias está falando de um testemunho pessoal que aconteceu com ele, que o povo estava abandonado e ele sentiu, ele sabia exatamente o que acontecia, porque ele já havia passado por aquilo de estar em lugares tenebrosos, de ver um muro. Um muro remete o quê? Algo que não tem saída, que não tem como você sair daquela situação. E aí Jeremias ficou em desespero, porque ele viu, ele estava sabendo o que estava acontecendo, e quando ele lembra da fidelidade, que quando o povo está em fidelidade, o Senhor age de misericórdia, aí sim ele consegue demonstrar isso através da palavra. E nós sabemos que toda pessoa que passa por momentos de desânimo, de depressão, de desespero, nós sabemos que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Nós temos que saber que todo momento de dificuldade que nós passamos, todo momento que nós vemos que não há o que fazer, quando a gente confia no Senhor Jesus, Ele vai lá e estar conosco. Só que nós geralmente temos aquele momento de deixar a situação acontecer para depois tentar consertar. Só que a palavra nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. E era isso que estava sendo falado aqui. Ele estava testemunhando as aflições, as dores de um povo que não estava andando de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E aí entra o desespero. E a fidelidade do Senhor, ela permanece a mesma.
Independente do que a gente fizer, independente do que aquele povo estava fazendo, o Senhor continua sendo fiel. E a palavra fala isso, igual aqui no capítulo 3, no versículo 22, nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Gente, é lindo demais essa parte do capítulo, porque fala de uma forma muito clara que a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. E nós sabemos que esta verdade, ela se fez naquele tempo e se faz nos nossos dias também. Que as misericórdias são os motivos de não sermos consumidos. Então, que nós possamos viver uma vida de misericórdia, que quando percebemos que estamos errados, agir da forma correta. Ele termina o livro de Lamentações com pergunta, e todo livro que termina com pergunta, nós sabemos que é algo que nos leva a pensar. E ele termina o livro de Lamentações com uma súplica a Deus por uma restauração e por uma renovação. E a sua conclusão confirma que a natureza do Senhor ela é imutável e que ele continua soberano no seu trono. Aqui em Lamentações 5, no versículo 19, a partir de 19, nos fala assim: tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então aqui ele está perguntando o porquê que ele esqueceria do povo, porque ele reina eternamente, o trono dele vai subsistir, ele vai acima, ele vai além, de geração em geração. Então quando ele termina aqui falando de que seria rejeitado totalmente, que é o porquê que ele faria aquilo, sendo que ele é um Deus misericordioso. E que nós possamos lembrar sempre desta palavra, deste capítulo específico, do capítulo 5 de Lamentações, como uma prova viva de que ele permanece imutável, que o trono dele subsiste, independente de estarmos sendo fiéis ou não, porque as misericórdias dele duram para sempre. Ele é fiel, mesmo que nós não permaneçamos em fidelidade, ele permanece fiel, porque ele é imutável, ele é soberano, ele é maravilhoso. Então que nós possamos agir sempre em sabedoria, sempre em fidelidade, deixando as coisas velhas que se passaram, porque em Deus tudo se fez novo, em Cristo se fez tudo novo, e que nós possamos viver sempre nesta verdade, nesta palavra, de que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e dura para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.